Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, mais uma vez, né? Estamos então agora nesse momento aqui para falarmos, compartilharmos a palavra de Deus. É uma grande bênção podermos ter contato com a palavra dele, que é onde a vontade do Senhor é revelada para as nossas vidas, onde Deus se revelou, né, aos homens através da sua palavra, através também de Jesus, que é a própria palavra também, né? Então, hoje nós vamos continuar uma série de estudos que pode ser que fiquem por um bom tempo ainda, que é de Salmos, né? Nós já vimos Salmo 1 primeiro, Salmos 2, e hoje nós vamos ver Salmo 3, ou Salmo 3, né? E tem como título, como tema, né, desse Salmo, se pudéssemos resumir ele, é que a salvação vem do Senhor. Então, vamos ler, primeiramente orar, depois nós vamos ler aí o texto que nós vamos estar compartilhando essa noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, nos colocamos diante de Ti, Pai. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu venhas trabalhar em nosso coração, em nossa mente, em tudo que nós somos, Senhor. Venha falar conosco através da Tua palavra, Deus. Vem nos ensinar, vem nos exortar, Senhor, que nós possamos sair diferente, Senhor, depois desse estudo, Deus, depois dessa ministração, depois de tudo que nós vamos falar aqui, ouvir, Pai, que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber, Senhor, a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa noite. Amém. Então vamos ler Salmo número 3, a versão que eu estou usando aqui é a NVI, e ele começa dizendo: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege, és minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a Tua bênção está sobre o Teu povo. Então, esse aqui, como nós já vimos no primeiro, no segundo, os salmos são o inário, né? Vou sempre estar repetindo isso, são os poemas que eram cantados pelo povo de Deus e, em determinado tempo, eles foram agrupados num livro, o livro de Salmos. E esse é o primeiro salmo que tem título e que é considerado, né, nessa reunião como o primeiro salmo. Ah, mas nós estamos no terceiro, né? Então, o primeiro e o segundo seriam salmos introdutórios, seria uma introdução para o livro, né? O primeiro que tem como falando, né, sobre a diferença entre o caminho do justo e do ímpio, que fala qual é como se comporta os justos e como se comportam os ímpios perante Deus. O segundo vem falando ali trazendo um salmo messiânico, falando sobre Jesus, que nós já vimos no último, que, se não me engano, foi em junho. É isso que nós vimos. E esse terceiro, então, é o primeiro, considerado o primeiro salmo, e ele também é o primeiro que tem título, né? E por ele ter esse título ali fala, né, como nós lemos aqui, Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Então, aqui é a primeira vez que aparece, então, que realmente é um salmo. O autor, considerados, né, por todos, apesar de no próprio texto não dizer, e somente ali nesse título, né, está escrito, é considerado Davi, e ele faz parte do primeiro livro, né, que vai do Salmo 1 até o 41, e que são chamados os salmos de confrontação, né, porque eles
trazem esse conflito entre o povo de Deus e os seus inimigos. Nós vamos ver uma série de conflitos, uma série de momentos onde acaba se colocando, falando sobre esses conflitos entre o povo de Deus e os seus inimigos. E esse também é o primeiro dos chamados salmos davídicos, né, que vão do 3, que é esse primeiro, até o 41. E é considerado também um salmo de confiança, que nós vamos ver mais para frente porque ele é considerado assim. No começo ali, no título, já diz o contexto de que esse salmo foi escrito, que foi quando Davi fugiu do seu filho Absalão. Então, Davi escreveu esse salmo aqui em meio, como uma resposta, né, para a experiência que ele estava tendo com muita dor, com muita dificuldade de ser perseguido pelo seu próprio filho. Né, como está em 2 Samuel, capítulos 15 e 16. Se você quiser saber mais sobre, né, como foi toda essa história entre, né, Davi e o seu filho, você tem que ler 2 Samuel, do 15 ao 16, que nós não vamos conseguir ler todo hoje, mas vamos falar resumidamente do que está ali e de como se impacta, né, como isso aqui resulta no que Davi escreveu aqui nesse salmo. Então, quando que esse salmo foi escrito? Foi nesse momento que Davi estava fugindo de Absalão, tentando depor o rei, né, fazendo ali uma rebelião de colocar o povo, né, de Israel contra o próprio rei, né, o povo ali de Judá, e que era o seu próprio pai, e que quase foi bem sucedido. Ele quase conseguiu fazer isso. Outro contexto que nós temos também é que como é que isso resultou. Então nós podemos ver ali Davi acabou cometendo um grande pecado, né, adulterando com Batseba. Depois disso, para tentar acobertar, consertar, corrigir, sei lá, né, o que passou pela mente dele, ele acaba mandando assassinar Urias, que era o marido dela. E aí ele se casa com a viúva, e uma forma, né, com que Deus disciplinou, né, esses dias de Davi, isso que ele fez, era dizendo que a espada ele nunca se apartaria da sua casa. Deus então ele perdoa Davi, mas Davi não consegue se livrar das consequências do seu pecado. Né, o filho que ele tem com Batseba acaba morrendo, e aí uma série de situações. Então, Deus perdoou, mas Davi teve que lidar com essas consequências de tudo isso. Inclusive com essa, né, de que a espada nunca se apartaria da sua casa. E aí Aminon, o filho mais velho de Davi, acaba violentando a sua irmã Tamar. Absalão, sabendo, né, disso, acaba matando seu irmão Aminon e acaba conspirando contra Davi, seu pai. E aí, mais tarde, o Salomão acaba mandando matar também o seu irmão Adonias. Ou seja, essa sequência, né, de assassinatos, de mortes, de conflitos, acabou se instalando na casa de Davi. A relação de Davi com Absalão estava estremecida já há muito tempo, desde o estupro, né, de Tamar até a morte de Aminon, se decorreram aí 2 anos. E Davi, mesmo sabendo dos perigos que Aminon enfrentaria, né, na festa promovida por Absalão, acaba enviando ele para lá. Então Aminon acaba sendo vítima de uma conspiração e morre. Então Davi começa a perseguir Absalão, que acaba fugindo de Israel e fica um tempo lá abrigado com o seu avô materno, e fica por lá 3 anos. Depois, por insistência, né, do avô, ele acaba voltando para Jerusalém, mas primeiramente ele é proibido de ver a face do rei. Depois desses 2 anos, Absalão manda um recado para o pai, né, que preferia a morte do que ficar sem vê-lo. E aí Davi recebe ele no palácio, dá um beijo na face, mas não fala sequer uma palavra com ele.
Então Absalão sai do palácio e durante 4 anos começa então a conspirar contra o pai. E aí em tudo isso, né, durante esse tempo que Absalão está por ali, ele acaba aliciando o coração do povo e fazendo com que o povo se volte contra o próprio pai. Então ele decide, com todo um forte aparato militar, ir contra Jerusalém para matar o pai e tomar o trono. E Davi, quando sabe da situação, sai às pressas na calada da noite, descalço, chorando e com o rosto coberto. Então ele vai cruzar aí o vale de Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e acaba indo para o deserto. Nessa fuga ele acaba sendo amaldiçoado por Simei, mas ele é abençoado por Deus. E aí nesse momento Davi fica sem nada, né? Porque ele não tem mais o reino, unanimidade no reino, não tem mais apoio militar, ele não tem mais os aliados, e aí ele só conta com uma única coisa, que é Deus o protegendo. Então nós temos aí um estilo nesse salmo que é de lamentação, de sofrimento, onde Davi pede a Deus que o defenda, né, e que destrua os seus inimigos. E sobre Absalão, né? Absalão era um dos filhos do meio de Davi, né, de uma das esposas do meio também, entre aspas, né? Aminon era seu meio-irmão, acabou se apaixonando pela sua irmã, né, Tamar, irmã de Absalão, Tamar, e acaba violentando ela porque ela rejeitou as suas investidas. E aí, como depois nós temos acaba tendo toda a história. E aí, por fim, Absalão acaba se levantando em rebelião contra o pai, né? E aí, como finalizou a história de Absalão, né? Absalão ele acaba ficando com a cabeça presa nos galhos de um carvalho e Joabe, um dos generais de Davi, acaba matando ele. E aí Davi sofre uma dor devastadora quando ouve que seu filho está morto. Isso tudo está registrado em 2 Samuel. Temos vários capítulos, como o capítulo 13, capítulo 15, 16, 18. E depois nós temos até o 18. Então agora vamos olhar o texto aqui, né, diante de toda essa situação. A gente pode ver assim, que quando nós temos um conflito dentro das nossas casas, né, ou um conflito, sei lá, no nosso trabalho, ou em qualquer situação da nossa vida, né, o quanto isso acaba oprimindo, o quanto isso acaba deixando a gente numa situação muito difícil. No trabalho, ainda são pessoas, geralmente, né, com as pessoas que a gente não tem um convívio familiar. Mas quando é na nossa casa, são com a própria família, né, o nosso convívio familiar. E Davi estava passando por isso, passando por essa dificuldade familiar, né, vendo um filho, vendo essa situação acontecer todas com os seus filhos. E aí, temos um grande... Pode dizer que ele cometeu também outro grande erro, né? Além do pecado ali, que acabou gerando toda essa consequência, Davi acabou também deixando muita coisa passar, deixou muitas situações acontecerem, como essa situação de Tamar, né, com o filho, e a própria viu também Absalão querendo fazer, acabou Absalão indo atrás do seu irmão, e vendo essas situações, e acabou também não agindo, né? Então, muitas vezes, aqui, essas situações que nós vamos passando, as situações que vão acontecendo em nossas vidas, são pelas nossas decisões, ou coisas que nós fazemos, ou até que deixamos de fazer, e acabam nos levando para uma situação de lamento, de desespero, de falta de esperança, e que todos os inimigos, né, tudo que quer vir contra a nossa vida, estão muito próximos, estão muito perto. Começando por nós mesmos, pelos nossos próprios sentimentos, nossas próprias ações, e até também os inimigos externos, que podem ser pessoas que nós amamos, pode ser pessoas que a gente quase não conhece, quase não, às vezes tem muito contato, às vezes não, mas são uma série de situações e de sentimentos e de situações que vão nos afligindo. Então, ali no versículo 1 e 2, nós podemos ver a angústia do salmista, né? Como nós lemos, versículo 1. Senhor, muitos são os meus adversários,
muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Então, nesse primeiro momento aqui, a angústia, né, está registrada aqui, né? Davi aqui, o salmista, se queixando de como está cheio de inimigos, né? Que o que não está faltando é adversário, não está faltando é inimigo, todo um povo está contra ele, um exército está vindo contra ele, se voltando contra ele, se rebelando, né? Como ele colocou, muitos ali na parte B do versículo 1, muitos se rebelam contra mim. E aí o segundo, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Então tinha uma sentença ali, né? Não, dessa vez, Deus não vai salvar Davi. Dessa vez, Deus não vai te salvar. Porque não tens como fugir de tudo que está vindo contra ti, né? Então, além de toda essa traição do filho, tinha a deslealdade dos líderes, tinha o abandono do povo, tinha a maldição de Simei. Então, como é que aconteceu essa maldição, né? Até aqui eu coloquei para a gente saber aqui, né? Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu, agora, a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora era a tua desgraça, porque és homem de sangue. Isto está em 2 Samuel 16, do 5 ao 8. Imagina passar por essa situação, né? De alguém vir e começar a dizer palavras tão duras. Trazer uma série, né, de situações, dizendo que ele usurpou o reino de Saul, e agora tudo que ele estava passando com Absalão era por causa era uma consequência do que tinha acontecido ali com ele por ter usurpado, né, o reino do rei, né, do primeiro rei. Então agora é a tua desgraça, né? Ou seja, não vai ter salvação para ti, porque agora estás colhendo aquilo que tu plantaste, né? E aí nós temos também nesse momento, né, uma referência também ao sofrimento de Jesus, aquilo que Jesus passou, né? Levantaram-se muitos adversários contra o Senhor, levantaram-se muita rebelião contra ele, né? E muitos, né, disseram para ele, não tem, né? Deus te salvou a muitos e não pode se salvar dessa cruz, né? Então Deus nunca vai te salvar, porque agora tu vais morrer, tu vais passar pelo que tem que passar, por todas as coisas que tu andasse dizendo por aí, né? Então essa história, né, dos inimigos se levantarem e irem contra, né, aqueles que o Senhor escolhe, contra nós, né, é uma coisa que se repetiu por toda a história e também Jesus também passou por isso, né? Então, nós podemos nos lembrar que todas essas situações aqui que Davi passou, que nós passamos hoje em nossas vidas, o nosso Redentor, Jesus, também passou. Então, ele levou, né, estavam contra ele os nossos muitos pecados, os demônios, as dores físicas, todo um exército, né, e todo um levantar-se de desgraças espirituais estiveram batalhando contra o Filho de Deus, Jesus. Então, ele passou por tudo isso aqui também. Tem algo interessante também, que quando fala sobre os inimigos, né, tem uma versão aqui que diz que são muitos os inimigos, né, no meu aqui está adversários. Na língua hebraica, existem diversas palavras que se referem a um inimigo. O mais comum significado para a palavra inimigo é aquele que me odeia. Então, aquele que me odeia é meu inimigo.
Então, até quando nós não éramos, né, amigos de Deus, nós éramos inimigos dele, ou seja, nós éramos aqueles que odiávamos. Mesmo, quem sabe, sem saber, mesmo sem querer, nós éramos aqueles que odiávamos o Senhor. Mas o termo que Davi usa aqui nesse primeiro versículo, sobre os de adversários e inimigos, quer dizer, significa opressor. Então, aqui o opressor é o quê? Aquele que me perturba. Então, ali Davi estava oprimido, estava perturbado por aqueles que estavam ao redor dele. Não era só questão só estar em... Escapou agora o que eu ia falar. Vamos continuar então, deixa. E a ideia aqui é que tudo estava se voltando contra ele. Tudo. E assim, aqui, literalmente, né, vendo a história, era algo mesmo real, físico, né, exército se levantando de verdade. Não era algo somente espiritual acontecendo, mas algo físico também. E uma das piores, né, uma das mais amargas tribulações que nós podemos passar é quando nós tememos que não há ajuda para nós em Deus. Ser abandonado por Deus é pior do que ser menosprezado pelos homens. Como diz já alguns, como diz um estudioso aqui, né, essa frase não é minha. Então, você dizer Deus nunca o salvará, quer dizer, Deus te abandonou, você não tem salvação. Você está perdido, você está abandonado por Deus e agora está sendo desprezado por todos nós. Nós não queremos nada com você. Porque agora você tem que sofrer mesmo. E depois aqui, não sei como está na versão de vocês, mas nas versões em gerais, nós temos ali uma palavra escrita assim, pausa. Outras versões tem selar escrito. E o que seria essa palavra, né? Nesse salmo nós temos aqui 3 vezes, se não me engano. Pelo menos aqui na minha versão tem 3 vezes essa palavra pausa, né? Ou selar. E é uma palavra hebraica, né? Que ela é colocada em lugares chaves do salmo para sinalizar um interlúdio musical. O que é o interlúdio? É um espaço, né, um tempo que nós temos ali dentro da música, entre as partes, né, entre as partes cantadas, vamos dizer assim. Então, nós podemos ter a introdução da música, nós cantarmos o primeiro verso, o refrão, por exemplo, e depois nós temos um interlúdio, que pode ser tocar de novo a introdução, ou pode ser um outro solo, ou pode ser só uma passagem, para que eu possa ir para um outro verso, ou que eu possa ir para a ponte, né? Eu possa ir para uma outra direção ali na música, ou quem sabe começar a música de novo. Né? Então, o interlúdio é essa parte, é uma pausa ali, é um tempo para termos um retorno a alguma outra parte da música. E é bem interessante aqui que esse interlúdio musical dentro aqui da palavra de Deus, dentro dos Salmos, ele significa também que é como pedir para quem está lendo parar e pensar no que foi dito. Então, imagine eu cantando esse salmo aqui como uma canção. Eu vou cantar essa primeira parte aqui, né? Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E aqui eu vou fazer uma pausa, então eu vou ficar fazendo um solinho aqui como se estivesse tocando teclado, tá? Imagine tocando teclado, um solo aqui para quê? Para que seja um momento que você possa pensar nessa primeira parte, refletir. Então, continuando aqui, nós então vamos para o versículo 3 e 4. E isso é muito interessante porque é um lugar bem estratégico onde ele está, porque nessa primeira parte ele falou ali sobre a angústia que ele estava sentindo. Na segunda parte, ele já começa a ter esperança. Começa a respirar e a ver de uma forma diferente. Apesar de tudo que passou aqui, então vamos para o versículo 3.
Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Aqui Davi começa a afirmar a sua base, firmar ali o fundamento da sua esperança. O Senhor, ele é o escudo que me protege. E esse escudo, né, que fala aqui, não é só aquele escudo assim, que a gente pensa, tipo, o escudo do Capitão América, que só protege aqui a parte, né, aqui assim, coloco na frente, só protege essa minha parte de cabeça, tronco, né? Mas esse escudo que fala aqui é aquele escudo grande, sabe, que protege o corpo inteiro, né? Porque aquele escudo que é parcial, digamos assim, né, o menor, ele acaba sendo ineficiente, né? Vai proteger só uma parte, mas ainda tem partes que ficam expostas. Mas o Senhor não, ele é um daquele escudo gigante que fica fincado no chão, que bloqueia tudo ao nosso entorno e que possibilita que um míssil venha nos atingir, né? Esse me lembra, apesar que também não era ainda esse tamanho, mas acho que pelo que eu lembro, naquele filme de 300 lá de Esparta, eles formam, né, um grande conjunto de escudos, e já era um escudo maior também que eles utilizavam ali, que eles acabam protegendo, né, tudo. Então imagina que o Senhor é aquele conjunto de escudos todos ali, né, protegendo. E essa passagem aqui, esse que Davi fala, também traz uma referência lá em Gênesis, capítulo 15, 1, que Deus se revelou para Abraão e disse: eu sou o teu escudo. Então Davi sabia muito bem que o Senhor é um escudo, aquele que protege da forma mais poderosa, mais infalível as nossas vidas. E ele continua: és minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Né? Aqui nesse versículo temos o Senhor sendo a defesa para quem é indefeso, nós temos ele sendo a glória para quem é menosprezado, e nós temos o Senhor sendo a alegria para aqueles que são desconsolados. E quem falou isso foi Charles Spurgeon. E é muito interessante, né? Nesse versículo Deus mostra a sua misericórdia, que ele é o escudo que protege. Nós não precisamos de glória, nós mesmos não temos glória, né? Nós não temos o que nos gloriar, mas o Senhor, ele é a nossa glória. E ele é quem nos faz andar de cabeça erguida. Porque se fosse por nós mesmos, né, pela nossa própria glória, alguma que a gente pudesse ter, nós não tínhamos como andar de cabeça erguida. Né? A gente não consegue andar de cabeça erguida, né, e olhar para o nosso redor, vendo, sabendo como nós somos, sabendo as nossas dificuldades, sabendo os nossos pecados, sabendo tantas coisas, né? Tantos segredos terríveis sobre nós mesmos, né? E o Senhor é o que dá a alegria e nos faz andar de cabeça erguida, né? Davi sabia que não era o trono, sabia que não era a coroa que ele tinha, a riqueza, o reino que ele tinha, que era a sua glória, mas a sua glória era o Senhor, né? Ao Senhor, versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Essa é outra esperança que nós temos, irmãos. É que se clamarmos ao Senhor, ele nos responde, porque ele está ouvindo a nossa voz, né? Ele é aquele que nos protege, ele é aquele que traz, né, a glória, que é a nossa glória, faz andar de cabeça erguida. Por isso, por nós estarmos nele, protegidos nele, é que nós podemos clamar em alta voz e ele, lá do seu santo monte, nos responder. Lá de onde ele está. Jesus, né, também deixou a sua glória, né, e veio aqui entre nós. Deus, né, protegeu, foi a sua glória, né, e fez Jesus andar de cabeça erguida. Né.
O Senhor passou por tudo isso aqui, né? E hoje nós podemos provar disso, porque o nosso Senhor, nosso Redentor, Ele passou por isso, deu a sua vida, se entregou lá na cruz por nós, pelo nosso pecado, e por Ele não ter pecado, viver, né? Essa é a revelação do padrão de santidade, como nós também falamos na última quarta-feira que eu estive aqui ministrando, né, sobre santidade do Senhor. E aí Jesus foi esse padrão de santidade, revelou, né, tudo, foi a revelação do próprio Pai aos homens, né? E por isso ele morreu e ressuscitou, e hoje ele está, né, glorificado. Tem um nome, né, exaltado acima de todo nome, né? E hoje nós temos aqui o Espírito Santo conosco, que ouve, né, o nosso clamor e traz a resposta. Essa é a base da nossa esperança, né? Que o nosso Redentor pagou a nossa dívida, que hoje nós estamos em Cristo, nós não somos mais inimigos de Deus, mas somos amigos dele, e que hoje nós podemos confiar no nosso Senhor, mesmo quando todos esses inimigos, mesmo que tudo se volte contra nós, né? Mesmo que todo o cosmos, né? Todo esse mundo, tudo que acontece nesse presente século, esteja se voltando contra nós, o Senhor, Ele continua nos guardando, continua sendo a nossa glória e nos fazendo andar de cabeça erguida. E não por nós mesmos, mas é porque Ele que proporciona isso em nós. Versículo 5, 6. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Aqui é outra coisa maravilhosa também, né? Que é a própria esperança de que eu vou deitar, eu vou dormir e eu vou retornar a acordar. Retornar a acordar? Tornar a acordar. Por quê? Porque é o Senhor que me sustém. Poder deitar tendo a confiança que vai conseguir dormir em paz, em tranquilidade, e que vai voltar a acordar, se for da vontade do Senhor, né? É uma coisa maravilhosa, né? E pensa poder fazer isso em meio à tribulação, né? E muitas vezes nós temos que, né? Isso acontece conosco. Tem aqui uns, acho que é cupim isso aqui. Tá voando aqui. E em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à rebelião, mesmo que pessoas próximas a nós estejam contra nós, nós podemos deitar, dormir e tornar a acordar, porque o Senhor está nos sustentando, é algo que traz muita paz, é algo que traz muita esperança e que faz com que a gente possa viver cada dia diante do Senhor, diante da presença dEle, e passando pelas provas, passando pelas dificuldades, passando pelas adversidades. E aí nós não nos assustamos, nós não temos que temer os milhares que me cercam. Davi não tinha o que se assustar, mesmo que todo aquele exército estivesse voltando contra ele, cercando ele. Então, aqui traz a esperança. Quem sabe você esteja num momento assim de dificuldade, esteja num momento de tribulação, esteja num momento de que muitas coisas estão voltando contra você, ou no geral, né? Acho que todos nós sentimos um pouco disso, como igreja, como corpo de Cristo, né? Muitas tribulações, adversidades vindo contra nós. Mas nós podemos ter essa esperança de deitar, dormir, tornar a acordar, porque é o Senhor que nos sustém. É Ele que nos sustenta a nossa vida. Então Ele vai nos dar o sono, Ele vai nos permitir deitar, primeiramente, depois de nos dar o sono e fazer com que nós possamos acordar. E aí nós não temos que temer ao que está ao nosso redor, quando nós estamos em Cristo Jesus. Versículos 7 e 8. Então, Davi termina, né, esse salmo com uma súplica, com uma oração, com base nessa esperança, né, com base diante daquilo que estava vivendo,
trazendo à memória aquilo, né, que traz esperança, e aí finaliza com uma oração. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Então aqui nós chegamos a uma das mensagens principais, né, desse salmo, e que tem como título hoje, né, que a salvação ela vem do Senhor. Ali no versículo 8, do Senhor vem o livramento. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos redime, nos livra de todo mal. Então, Davi, de posse dessa certeza, dessa esperança, daquilo que ele conhecia, que ele sabia de Deus, ele sabia que o Senhor é quem livra e que traz e clama aqui a bênção sobre o seu povo. Então, ele repete Salmo do UFC. É isso mesmo, né? A linguagem aqui é bem forte, né? Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Então ele começa aqui no versículo 7 dizendo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Então ele suplica, ele pede: Senhor, te levanta, te mostra, né, te revela no meio dessa situação, né, e salva-me, primeiramente, né, salva-me. Salva a minha alma, salva o meu coração, salva a minha vida, né, e também me salva fisicamente dos inimigos que estão aqui ao meu redor querendo vir atrás de mim, né. Então te levanta, Senhor. E ele termina, apesar de dizer para quebrar o queixo de todos os inimigos, arrebentar os dentes dos ímpios, ele fala ao final: a tua bênção está sobre o teu povo. Então ele pede para que o Senhor venha abençoar o povo, assim como ele já tinha abençoado diversas vezes o seu povo. Ele pede mais uma vez que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Esteja sobre não somente aqueles que são leais a Ele, não somente aqueles que naquele momento estavam com Ele, mas sobre todo o povo, né? Ele não deixa a mágoa, não deixa o rancor, não deixa a tristeza tomar conta do coração, mas pede que o Senhor abençoe o seu povo, continue a abençoar o seu povo. E mesmo tendo sido, né, uma vítima de conspiração do seu povo, ele continua intercedendo, rogando, né, por esse povo. Eu tinha anotado aqui. Não está aqui. Sobre até essa questão, né? Hoje, sobre nós, a nossa vida, né? Quem sabe a gente não vai pedir, fazer essa oração para o Senhor quebrar o queixo dos nossos inimigos e arrebentar os dentes dos ímpios, né? Vamos jogar ali numa arena, botar e vamos lutar, né? E vamos deixar o Senhor quebrar todos eles, né? Mas acredito que isso tenha muito a ver com a questão de que esses povos, eles eram povos que se levantavam, né, contra os outros e quebravam o queixo dos seus inimigos. Eles eram que arrebentavam os dentes, né, dos seus inimigos, né, os ímpios. Então, era algo que era comum, né, para eles em questão de guerra, em questão de luta. Hoje a gente não tem mais essa necessidade de guerrear, em certa parte, né, dessa forma, de forma física. A gente não entende a questão de levar, né, na violência, né, vão sair quebrando ali todos, ou até querer que o Senhor faça isso, né, por nós. Mas nós podemos dizer que Deus acaba fazendo isso de umas outras formas, né? Quebrando o orgulho humano, quebrando aquilo que for preciso para que o seu povo continue triunfando nessa terra, continue existindo, continue indo à frente, né?
Então, Deus, ele é o escudo, ele é a proteção, então ele vai, né, vir em favor do seu povo, porque ele é a salvação. E o mais interessante, irmãos, aqui é que em todos esses versículos, em tudo que Davi coloca, acredito assim, Davi geralmente é colocado, né, como homem segundo o coração de Deus, é falado, é exaltado, exaltado no sentido, né, de lembrado de uma forma virtuosa, né? É o coração de Davi, o coração segundo o coração de Deus e tudo isso, e isso é real. Mas nós vemos também, por outro lado, um homem também muito falho, né? Que pecou, que mesmo se arrependendo, teve que lidar com as consequências desse pecado e que também não soube lidar muito bem com as consequências, com essas consequências, né? Que muitas vezes foi omisso, né, no meio desse acontecimento todo aqui, e que podemos dizer que podemos colocar aqui que ele pode até saber, poderia achar assim, eu sei que tudo isso que eu estou passando aqui é por causa da minha omissão, daquilo que eu fiz e que eu não fiz, daquilo que eu deixei de fazer, né, ou que deveria ter feito. Mas mesmo diante disso tudo, ele continuou lembrando que apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, dos seus pecados, ele lembrava que existia misericórdia em Deus, que existia salvação em Deus, que as suas imperfeições eram, né, desfeitas diante daquilo que Deus poderia fazer. Deus poderia perdoar os pecados dele, poderia livrar ele de todo mal, mesmo sendo uma situação que ele mesmo muitas vezes se colocou, e outras também que acabaram acontecendo, né, em virtude disso, que tenham ocorrência direta ou não com a omissão, ou com aquilo que ele fez ou que ele deixou de fazer. Mas em todo momento ele olha para o Senhor, ele olha para Deus. E é assim que nós fazemos, também devemos fazer, né? Aqui ele ainda não tinha Jesus, né? Mas nós vemos em Jesus toda a revelação da vontade de Deus, de todo um padrão de como nós devemos ser, de como nós devemos agir, e mais ainda, que nós temos a redenção, que nós temos a salvação, que nós temos esse livramento do Senhor. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar de muitas coisas que nós deixamos de fazer, ou aquilo que nós fazemos que não é conforme a palavra do Senhor, nós temos o perdão, nós temos a salvação, nós temos o livramento em Deus. Mesmo com todos os nossos adversários, sejam físicos e espirituais, que venham contra nós, ainda que eles tenham motivos, né, ou tenham causa, né? Poder vir sobre nós pelo aquilo que nós fizemos. O Senhor, ele continua sendo a salvação e sendo a esperança, sendo aquele que nós devemos correr atrás para nos auxiliar, para nos salvar, para nos proteger. Hoje nós podemos ter a paz de deitar, dormir e tornar a acordar, porque o Senhor é o que nos sustém. Agora, é terrível quando nós conhecemos tudo isso aqui e não fazemos, não praticamos. Ou não estamos em Deus, não entregamos a nossa vida ao Senhor, né? Não reconhecemos aquilo que Ele fez por nós e queremos viver na nossa própria vida. Daí realmente a gente não vai conseguir ter a esperança, a certeza de que nós podemos deitar, dormir, e porque o Senhor vai nos sustentar. Outro fato interessante aqui é que nesses salmos de Davi, daqui do 3 em diante, ele começa a fazer as suas próprias orações e falar em primeira pessoa. Então ele se colocando na história aqui e fazendo as suas petições. Então, a partir desse salmo, a gente vai ver muito sobre, em primeira pessoa, de Davi, ou do salmista, né, falando. E falando ainda sobre o acordar e dormir aqui, né, deitar, dormir e acordar, é muito interessante assim que
a ansiedade, ela faz com que a gente não tenha confiança, não tenha esperança, né? Ela mina isso e se a gente se entregar a essa ansiedade, a gente não vai conseguir dormir, né? Porque a gente vai ficar preocupado e vai ficar esperando o inimigo chegar, né? Que hora que ele vai chegar? Então, para a gente tentar dormir, vai ser ao meio a um problema, cercado de adversários, é somente confiando em Deus, com uma confiança colocada totalmente no Senhor. Então, se nós não confiamos no Senhor, temos problemas para confiar em Deus, né? A ansiedade toma conta do nosso coração, né? E essa falta de confiança em Deus, né, toma conta do nosso coração. Nós temos que nos livrar disso e colocar a nossa confiança em Deus. Daí nós não vamos ficar esperando que o adversário vai vir nos pegar, né? Passar a noite inteira acordado, porque vai vir, o adversário está vindo contra mim. Para finalizarmos, irmãos, temos aqui algumas reflexões, né, para fazer, mais do que para finalizar, porque já temos feitas, né, muitas reflexões em cada parte aqui. Mas uma pergunta que surge para a gente é que esse salmo nos mostra como nós devemos agir quando a gente se sente menosprezado, quando a gente se sente deixado de lado, quando a gente se sente acuado, quando a gente se sente perseguido, e às vezes até acontecendo isso dentro da nossa própria família, né? E aí ele nos mostra como nós devemos agir no meio disso tudo, né? Então a resposta para isso é que, se nós estamos em Deus, em comunhão com Deus, e vivendo conforme a sua palavra, Ele vai nos capacitar para andar com a cabeça erguida, como está lá no Salmo 3, porque é Ele quem ergue, né, a nossa cabeça. Versículo 3, desculpe, ergue a nossa cabeça. E no versículo 6, nós não vamos andar com medo, porque, como Davi escreveu ali, no versículo 6, não me assustam os milhares que me cercam, né? Então, nós somos convidados nesse salmo a dar graças a Deus, né, porque é dele que vem o livramento, não por nosso mérito próprio, mas pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós podemos agradecer a Deus e clamar a bênção de Deus sobre o seu povo. E agradecer ao Senhor, porque Ele nos ouve quando nós mais precisamos de cuidado. O Senhor não nos abandona, Ele não abandona aqueles que estão nele, mas Ele vem ao auxílio dos aflitos, Ele vem como a salvação, porque a salvação ela vem única e exclusivamente do Senhor. E no meio de tudo, de vários estudos, de vários comentários que eu li sobre isso, eu achei algo muito interessante aqui, que falando dessa questão familiar, né, dos conflitos familiares ali. E tinha um autor que ele traz um alerta sobre essa questão de conflitos familiares. E ele diz que esse salmo aqui, né, a situação toda que levou e culmina nesse... Não sei culmina, né, mas levou Davi a escrever esse salmo aqui, pela tradição, apesar de não estar nada no próprio salmo dizendo que foi dentro dessa situação de Absalão e tal, poderia ter sido, quem sabe, por outras situações, mas o título do salmo traz isso, que foi quando ele fugiu, né, de Absalão. Ele traz que nós precisamos resolver os conflitos familiares no seu nascedouro, ou seja, ali que é quando ele nasce ou de onde ele está nascendo, a fim de que não criem raízes nem produzam frutos amargos para nós, para a nossa família e para o povo de Deus. Essa situação aqui que Davi se colocou foi por isso, porque ele não resolveu esse conflito familiar lá no início, né? Ele não foi tratando com os filhos da forma que era para tratar ali, com a sua família, né? Desde quando foi tudo acontecendo entre Tamar e Aminon ali. Quem sabe muito antes disso, né? Dessa história acontecer, desde quando eram crianças, seus filhos pequenos, e aí foram crescendo.
e vários outros conflitos que foram acontecendo, né? Quando nós não resolvemos esses conflitos familiares lá onde ele nasce, né? Nós corremos o risco, um grande, sério risco de termos esses frutos amargos, de colhermos, né? Esses frutos amargos, tanto na nossa vida, na nossa família, e que muitas vezes influenciam também, atingem o próprio povo de Deus. E então esse salmo aqui ele é lindo, ele traz uma grande verdade, mas vem de essa situação de conflito familiar, essa situação de desconforto, essa situação de não resolver aquilo que deveria ter sido resolvido. Então não tira nada dele, né? De que Deus é a salvação, de que Deus cuida mesmo, protege, é escudo mesmo daqueles que muitas vezes não resolvem aquilo que é para ser resolvido, né? Mas nos traz esse alerta também, para que não venhamos a ter que passar por esse momento, passar por essa situação toda, por ser na nossa família, né? Falando aqui dos conflitos familiares, na nossa família, nós temos que tomar um grande cuidado e pedir sabedoria a Deus para que nos ajude a consertar, nos ajude a resolver todos esses problemas e essas situações. Então, irmãos, é isso hoje. Estou vendo o comentário do Asaf aqui. Por isso que Deus parabenizou Salomão por não pedir as mortes dos inimigos, porque a galera não tinha dó dos inimigos, não. Aquele que me odiava, né? Ou então aquele que me perturba, que me oprime, então tem que quebrar o queixo, né? E então isso eu acho que com um tempo o povo de Deus foi sendo ensinado, né? Aqui essa retribuição, né, de guerra, de luta, não adiantaria de nada, né? Porque é o Senhor, né, que nos guarda, né? É o Senhor que move, todas as coisas estão debaixo do senhorio dele, do domínio dele. Então eu não tenho necessidade de, né, nem de eu fazer isso ou pedir para o Senhor fazer, né? Porque o Senhor já trata cada um conforme lhe apraz, né? Então, irmãos, que nessa noite a nossa esperança no Senhor seja renovada. Que esse salmo, cada vez que você possa ler ele de novo, passar, você possa se lembrar disso. Que nós possamos lembrar desses pontos assim principais, né? Salmo 1 ali, da diferença entre o justo e o ímpio. O segundo, que é os reinos se voltando contra o ungido do Senhor, que é Jesus, né? Que é uma figura ali de Jesus, mas no salmo falava sobre o rei, né? E nesse terceiro aqui, daqui a salvação, ela vem do Senhor. O Senhor é quem nos salva. Que nós possamos lembrar dessa esperança, ter essa esperança. Que nessa noite você possa ver esse versículo 5 aqui, né, que é maravilhoso, de que eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém, né? Versículo 3, mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Né? Como diz no Salmo número 1, né? Bendito o homem, né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então que essas palavras esses versículos possam estar na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos estar meditando e deixando com que isso traga a esperança. Que é o Senhor quem nos salva, quem nos guarda, que nos protege. Ele é a nossa glória, nós não temos nada do que nos gloriarmos. E que mais que nós só podemos andar de cabeça erguida, porque é Ele que ergue a nossa cabeça. Então, nessa noite, de posse ali do versículo 4 também, né, que fala que ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde, nós possamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nosso coração, a nossa vida diante de Ti nessa noite, diante da Tua palavra, Senhor, diante desse salmo, Deus, desse texto, que tantas pessoas já leram, tantas pessoas, Deus, nós mesmos já lemos, já falamos, já meditamos, Senhor, mas que nessa noite seja reavivada em nossos corações essa esperança, essa segurança, Senhor, mas também que venha, Senhor, como um alerta, como algo, Senhor, que nós devemos
verificar, analisar em nossa vida, consertar, Senhor, resolver, que são os nossos conflitos. Seja os nossos conflitos na nossa família, Senhor, seja com quem nós trabalhamos, seja, Senhor, com quem nós lidamos no dia a dia, seja, Senhor, na própria igreja, no próprio povo, Senhor, no Teu povo, Deus. Que nós possamos, Senhor, ter a nossa vida, voltar a nossa vida para a Tua palavra, para agirmos da forma, Senhor, que Tu queres que nós devemos agir, Senhor, que Tu nos ensinaste, Deus. Que nós possamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos nossos corações, em nossas vidas, trabalhar, Senhor, nesse coração, que muitas vezes, Senhor, é insensível, que muitas vezes, Senhor, se perde, Senhor, é desatento, Deus, com as coisas que são, que devem ser prioridade, que coisas que são importantes, Deus. Traz, Senhor, a nossa memória neste momento, tudo aquilo que é importante, de nós cuidarmos da nossa vida, e quem sabe muitas vezes nós estamos negligenciando, nós estamos sendo omissos, Senhor, ou então estamos fazendo da forma errada, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos, Senhor, nos consertar e resolver, Senhor, para que isso não venha produzir frutos amargos, Senhor, no futuro, Deus, que isso não venha, Pai, se voltar contra nós mesmos, Deus, em nome de Jesus, e que Tu continues sendo, Senhor, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa glória, continue, Senhor, erguendo a nossa cabeça. Ah, Senhor, que a Tua salvação continue, Senhor, viva, né, iluminando, Senhor, o nosso pensamento, iluminando, Senhor, os nossos sentimentos, a Tua luz, Senhor, esteja sobre nós, a luz dessa gloriosa salvação, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que Tu venhas abençoar o Teu povo nessa noite. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Deus. Abençoa aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, que estão em dificuldade, Senhor. Ah, Deus, que estão precisando, Senhor, que não estão conseguindo dormir muitas vezes, nem deitar e dormir, que tem, Senhor, estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo, Pai, com ansiedade de medo de não acordar, Senhor. Ah, Deus, mas que Tu venha sustentar, venha retirar esse mal, Senhor Deus, afastar esses inimigos, Senhor, da nossa alma, Deus, e trazer, Senhor, o sustento, trazer, Senhor, meu Deus, a salvação, trazer a tranquilidade, a calma, a paz ao nosso coração e à nossa vida. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos, Pai, por essa noite. Amém. Deus abençoe, queridos. Deixa eu ver aqui. Não temos nada aqui. Então é isso mesmo. Que Deus abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus. Amém.